Pai. Já faz tanto tempo. Irmão, abre comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, do versículo 8. A gente vai falar de um assunto muito interessante, um assunto muito importante. A gente vai falar sobre a fuga da alma. O que ocorreu no passado está ocorrendo também nos dias de hoje, no nosso meio, com a nossa própria vida. Gênesis capítulo 3, do versículo 8. Aqui retrata a história de Adão e Eva, que antes de ocorrer o primeiro pecado, que foi a desobediência, Deus sempre conversava com eles. A Bíblia fala, que a gente vai ler aqui, que quando chegava o entardecer, Deus descia lá no paraíso para conversar com Adão e Eva. Já imagina, irmãos? Deus sair de lá do paraíso para trocar ideia com os dois, ficar passeando pelo paraíso, anda para lá e anda para cá, trocando ideia, conversando. Diz bem assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Viração do dia significa no entardecer. Então algumas Bíblias está como entardecer. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Veja que quando Deus desceu no jardim, começou a procurar Adão. Aí ele chamou e perguntou: Adão, aonde você está? Porque antes de ocorrer isso daqui, Eva tocou na fruta e comeu. Adão caiu na mesma ideia, comeu. E naquele exato momento, a inocência se perdeu. Porque antes eles andavam peladão, não tinha vergonha do outro. É ou não é? Hoje se fica pelado na frente dos outros, fica com vergonha. Fica ou não fica? Antes não tinha isso. Ficava pelado na frente um do outro. Mas quando comeu da fruta proibida, quando houve a desobediência, aí o que acontece? O pecado entrou e ele contaminou os olhos. E quando eles viram que um e outro estava pelado, já saíram correndo, já pegaram uma planta e já se cobriram aqui. Aí diz assim ainda, mais para frente. E ele disse, Adão disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então ele ficou com vergonha de Deus. Ele viu que estava pelado diante de Deus. Aí Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Quer dizer, quem que falou para você? Veja só que eles estavam na inocência. Aí Deus fala: comesse tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você vê como que é Adão, né, irmãos? Jogou as costas na culpa da mulher. A mulher errou? Errou. Eva errou? Errou. Mas existe um ditado: se um não faz, dois não faz. É ou não é? Me ajuda aí, como que é o ditado? Quando um não... Exatamente.
Adão poderia ter falado, repreendido a Eva: você comeu do fruto. Deus falou para ela não comer do fruto e você comeu. Ele podia ter repreendido ela, mas o problema é que ela ofereceu e ele também comeu. E obviamente o pecado caiu sobre os dois, devido à desobediência. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então veja que ela assumiu a responsabilidade. Aqui eu vejo que Adão foi covarde. Foi covarde. Em vez dele falar: pois é, Senhor, eu comi o fruto junto com a Eva. Aí o que ele faz? Jogou as costas da mulher e ainda fala para Deus: ah, mas foi o Senhor que me deu essa mulher. Ele ainda jogou a responsabilidade nas costas de Deus. E é o que está acontecendo hoje, irmãos. O que tem de pessoas, mesmo dentro da igreja, acontece algo e joga responsabilidade nas costas dos outros, mas não assume o seu erro, não assume o seu fracasso, não assume o seu problema. Tem muitos assim, e muitas das vezes ainda reclama e fala para Deus: ó Deus, o Senhor me tirou do mundo para quê? Para eu sofrer na igreja? Para acontecer isso comigo? Ah, tem gente que fala assim, irmão: ah, quando eu estava no mundo não tinha isso, agora eu estou na igreja, está tendo isso. Então quer dizer, às vezes a pessoa, ela fica cega no entendimento, ela não percebe o que Deus pode fazer na vida dela. E foi o que aconteceu com Adão. Mas a gente vai falar muito sobre essa fuga da alma. Amém, irmãos? Eu até anotei aqui que todos os dias o Senhor se encontrava com o homem e a mulher para conversar com eles ao entardecer. Era um momento de intimidade com o Senhor. Olha a importância de você ter uma intimidade com Cristo, irmãos. Intimidade com Jesus não é religião. Intimidade com Jesus não é uma placa da igreja. A intimidade com Jesus é o teu espírito com o Espírito. O Espírito tem que testificar com o Espírito. Amém, irmão? O Espírito do Senhor testificar com o Espírito do homem. O Espírito do homem testificar com o Espírito do Senhor. É Espírito com Espírito. Espírito caminha junto. Alma, Espírito, eles caminham junto. Se a minha alma se inclinar para o lado da carne, eu vou para o lado da carne. Se a minha alma quer se inclinar para o lado de Deus, eu vou inclinar para o lado de Deus. É uma luta, é uma guerra constante que não tem fim. Só vai ter fim mesmo quando a trombeta tocar e a igreja será arrebatada. Amém, irmãos? E a gente vai falar sobre isso. Curve suas cabeças em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar, meu Pai, no coração dos teus servos. Que o Espírito Santo venha dar entendimento, meu Deus, a todos nós. Fala no coração de cada uma dessas pessoas e não deixa que nada, meu Pai, venha atrapalhar. Abençoa, meu Deus. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito para falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, eu te peço, desenvolva essa mensagem. Fala no coração de cada uma dessas pessoas. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a minha família que está aqui. Minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, o meu sobrinho também, João, que faz parte da família. Aí vieram trazer a Alice para nós apresentar. Essa menininha aqui é fruto de uma profecia. Amém, irmão? Falei para ela antes dela engravidar. Você vai engravidar e você vai ter uma menina. Todo mundo falou que não. É piada, não, vai ser menina e é menina. Aí eu falei, a hora que ela fazer 4 anos de idade, ainda vai vir um piá. Profecias, irmão. Amém? O pastor até agora não errou nenhuma. Parece uma mulher grávida, eu já falo o sexo da criança. Até agora não errei nenhum. Eu acho que isso é dom. É dom. É bênção.
em nome de Jesus. Então eu vou ter oportunidade, né? Minha maior alegria, oportunidade de apresentar essa criança para Jesus. Amém, irmãos? E vocês vão nos honrar com isso, com essa presença, com a alegria de vocês, em nome do Senhor Jesus. Abre comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, do versículo 11. Aqui Jesus conta uma parábola de um rapaz. E essa parábola é conhecida como o filho pródigo. E o filho pródigo, irmãos, na realidade, não é a hora que ele sai da igreja que se torna um filho pródigo. O filho pródigo já começa a acontecer dentro da igreja. Ele só espera o momento certo de ele sair. Como aconteceu com este homem, com esse rapaz. Ele já sentia no seu coração de sair fora. Ele já sentia no coração de abandonar a família. Ele já tinha o desejo no seu coração de viver a sua própria vida. Ele não queria mais ficar debaixo das asas do pai e da mãe. E ele resolveu a sair dessa. E tem muitos que estão assim de dentro da igreja, que perdeu a vontade de orar, que perdeu a vontade de buscar a presença de Deus, que perdeu a vontade de vir para os cultos, mas mesmo assim está agarrado em alguma coisa. Uma hora vem, uma hora não vem, uma hora vem, uma hora não vem, mas está esperando o momento certo, está esperando que alguma coisa fosse acontecer para que saísse da igreja. O problema de tudo isso, irmãos, se chama a fuga da alma. Aí vem aquela pergunta: se o Senhor te perguntar hoje para você, onde estás? Se Ele desse agora, ou uma voz de Deus fala ao seu coração e faz uma pergunta: aonde você está? O que você diria para Ele? Quais as suas desculpas para Ele? Foi como Ele perguntou para Adão: aonde você estás? E Ele deu a desculpa. Às vezes, irmão, a gente tem tanta fuga da alma, que a gente foge de nós mesmos. Mas veja só o que diz assim: e disse um certo homem que tinha 2 filhos. Então é o Lucas capítulo 15, do versículo 11. Versículo 12 agora. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que lhe pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, desde então, o ser humano tem a tendência de fugir e de se esconder. Quando enfrentamos um problema, temos 2 alternativas: ou a gente foge, ou a gente encara, ou a gente enfrenta os nossos problemas. Então a gente vai observar sobre essas 3 fugas da alma. E essa primeira que nós estamos falando aqui é a hora que a pessoa foge de si mesmo, a fuga dela de si mesmo. E eu fiz algumas anotações aqui, irmão, porque esses versículos aqui, na verdade, a parábola, ela vai para vários sentidos, para muita coisa. Eu posso pregar uma hoje e no outro domingo usar ela a mesma coisa e pregar de outra forma, porque ela abrange muitas coisas. Então eu vou tentar abranger mais para dentro da igreja, para você ver o que acontece com o ser humano aqui dentro. O problema não é o exterior, o problema é o que está dentro.
Ou seja, esse rapaz ele não estava satisfeito mais com o seu lar. Alguns de dentro da igreja não estavam nem satisfeitos mais com a igreja. Ele queria ser o dono de si mesmo. Os de dentro da igreja estão querendo fazer a mesma coisa. No início da sua caminhada da fé, veio com aquele primeiro amor, com aquele fogo danado do Espírito Santo, sabe, veio firme, mas o tempo foi passando, não queria mais, de dentro da igreja, não queria nem mais obedecer às hierarquias que existe dentro da igreja. Isso se chama rebeldia, desobediência, porque daí a pessoa não quer mais saber de nada. É que nem no caso, por exemplo, aqui na igreja, tem o pastor, abaixo do pastor tem o diácono, abaixo do diácono tem o obreiro. Aí depois começa, passa pela tia da escolinha, passa pelo líder do grupo jovem, e assim vai se espalhando pela igreja. Quando uma pessoa ela perde o equilíbrio, quando uma pessoa ela começa a perder a essência do Espírito Santo, a essência do primeiro amor, ela já não consegue nem olhar o pastor como o seu pastor. Se o pastor pregar e pá, firme, e ela sentiu o baque, a primeira coisa que a pessoa vai falar: não gostei mais desse pastor, não gostei do que ele falou, eu vou sair da igreja, não gostei do que a irmã falou, eu vou sair da igreja. Aí o que acontece? Isso se chama fuga da alma, se chama de fugir de si mesmo. Aí é uma pessoa que já não aceita mais conselhos, amigos. Quando ele sai da igreja, os amigos aparecem por toda parte. Isso eu sei. Os amigos aparecem em todo lugar. Mas depois você vai ver a história desse cidadão. Aí o que acontece? A pessoa sai da igreja, abandona a fé, não responde nem mais as mensagens do pastor. Se essa pessoa saiu com o coração machucado, magoado, por mais que tenta até para uma outra igreja, não consegue permanecer. Aí sabe o que acontece? Volta para o mundo. Volta para o mundo. Abandona Cristo de vez. Aquela salvação que ficou segurando por algum tempo, abriu a mão. Amém, irmão? Irmão, tem gente que está com seus 30, 20, 30, 40, 60 anos de igreja aí. Por um único dia, ele pega a salvação. Aqueles 50, 60 anos foi jogado no lixo. Por isso que não existe. Se você já ouviu essa doutrina, não caia. Não existe esse negócio que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Isso é heresia e é antibíblico. Porque Paulo mostra, nos ensina ali, acho que até Jesus mesmo fala, que a nossa salvação é com esforço, é com luta. Amém, irmãos? É que nem um embrião. Como é que fala a criancinha lá antes de nascer criança? É embrião que fala? É, né? Já viu aquele desenho que fica um monte de todo mundo brigando? Até que um consegue acertar lá para poder sair e os outros ficam para trás. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O reino de Deus é assim, é com esforço. O reino de Deus é com dedicação, com sacrifício, com entrega mesmo. E aí a pessoa fica com essa fuga de si mesma, ela quer fugir de si mesmo. Quer ver? Eu vou falar aqui. Aqui fala de uma partida, ou seja, o filho pródigo quis viver uma vida irreal. Uma fantasia de prazeres fugindo da vida que tinha como família. Por isso pediu sua herança antecipadamente para aproveitar uma vida que não era sua. Porque a herança, na verdade, você só recebe quando alguém morre, é ou não é? E ainda tem que passar por um advogado, uma série de coisas, uma burocracia danada. Mas ele pediu antecipadamente a herança dele, porque ele sabia que tinha. Olha o que aconteceu. Ele saiu de casa, pegou a herança e foi viver a sua vida. Agora vivendo da igreja, recebeu dons de Deus, recebeu os dons do Espírito Santo, recebeu as bênçãos do Senhor.
pegou tudo e saiu. Abandonou. Um dia, eu já estive numa igreja. Eu já falei isso para vocês. Eu já fui obreiro. Um dia eu fiz que nem esse aqui, ó. Esse cara aqui. Estava na igreja. 6 anos e meio. Quase 7 anos de obreiro. Cuidando de grupo jovem. E Deus me usava. Meu irmão, lembra disso. Mas um dia, por um desvio, por um momento, por alguma coisa que aconteceu entre nós na igreja, eu abandonei a fé. Peguei o uniforme, quem veio, olhei para o céu e disse: nunca mais quero saber do Senhor. Fiquei 7 anos fora. Voltei para o mundo, usando drogas, fazendo tudo o que eu fazia. Voltei, não quis mais saber de Jesus. Eu fiz igualzinho a ele. Os amigos me chamaram, irmãos. Os amigos chamam. Apareceu amigo para tudo quanto é lado. E foi o que aconteceu com ele. Quando você sai da igreja, irmão, quando você entra na igreja, você já perde amigo. É ou não é? É um ou outro que fica com você. Amigo de verdade é aquele, se você está dentro da igreja ou fora da igreja, ele é teu amigo. E eu tenho alguns aqui ainda, que até hoje dão um bom dia para mim. Não estão na igreja, mas continuam sendo meus amigos. Mas agora, aquela multidão que eu tinha, já saíram do Facebook, me bloquearam no WhatsApp, sabe? Abandonaram, porque virou crente agora, não é mais do raul-sexismo. Quer dizer, a hora que eu estava no mundo com eles, eu tinha bastante amigo. Quando eu estava trabalhando, eles me chamavam para tudo quanto é lado para comer churrasco. E sabe por quê? Porque eles sabiam que convidando o Gerdau para comer churrasco, ele me chamava de maluco beleza. Chamando o maluco beleza para comer churrasco, com nós ele traz maconha. E aonde eu ia, estava lá. Mas quando eu perdi o emprego, os meus amigos me abandonaram. Nenhum deles sequer chegou e falou assim: ó, pega aqui, traz um currículo aqui que eu vou mandar lá falar com o meu patrão. Nenhum. Aí eu olhava no Facebook, eles comendo churrasco, as mesmas pessoas, churrasco que não me convidavam mais. Então é assim, irmãos. Quando você tem, você está cheio de amigos. A hora que você não tem, é poucos que ficam com você. É poucos que permanecem com você. Aí essa pessoa, o que acontece? Ela começa a fugir de si mesmo. Não dá mais atenção para si mesmo. Ela não quer saber dos conselhos do pastor, não quer saber do conselho da mãe, não quer saber mais do conselho do pai. E nós já erramos muito isso daí, irmão. Ou não erramos? Quem já errou? Quem já errou? Quantos conselhos tua mãe e teu pai te deu aí? Se eu tivesse ouvido o meu pai, do início, meu pai era durão ali. Mas ele sempre me dava conselho e falava assim: não, estude. Eu preciso trabalhar, estude, mas eu queria trabalhar porque eu queria ter o meu dinheiro. Mas ele sempre falava: estude, se forme. Enquanto eu estiver trabalhando e sustentando, a gente vai levando a vida. Mas não, eu persisti. Adiantou alguma coisa? É para mim ter se formado em alguma coisa e não me formei. Porque eu queria viver do meu jeito, da minha forma. E não foi assim que aconteceu com cada um? Foi ou não foi? Se você voltasse atrás, talvez não seria diferente? Você já pensou, meu Deus, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, e eu tivesse lá atrás, eu tinha me dado bem. Tinha ou não tinha? Quem tinha dado bem? Tinha. A gente só prende mesmo depois que a gente bate a cabeça. É ou não é? E aí o que me aconteceu com esse cidadão? Aí ele partiu, foi para uma terra longínqua, ou seja, de repente saiu da sua cidade, foi para uma outra cidade e começou a gastar, aproveitar os seus bens. Começou a gastar com amigos, clube, prostituição, mulheres. Começou a gastar.
fez um monte de coisa, aproveitou gastar todos os seus bens. Aquela hora o mundo abraçou ele. Aquela hora o mundo começou a fazer ele esquecer da família. Irmãos, de dentro da igreja tem muitos assim, que já saíram, o mundo pegou, o mundo abraçou, o mundo faz com que a pessoa se sente vontade. Aí a pessoa já coloca no coração, nossa, parece que saiu um peso. Eu saí da igreja, parece que saiu um peso. Quer dizer, no início ela vem para a igreja pesado, entra, Deus liberta. Aí de repente, para ter a fuga de si mesmo, para se esconder de si mesmo, ela acha que a igreja já é um peso. Acha que a igreja, o pastor, a obra se torna um peso. Aí quando sai para a igreja, sai fora da igreja, o mundo vai lá e abraça. Por isso, irmãos, que eu tenho batido sempre com relação a vícios e tudo mais. Existem pessoas assim, aonde eu passei em Renascença era gente assim, e fora em outros lugares. Eu oro para Deus tirar o vício de mim. Quem disse que Deus vai tirar o vício? Quem disse? Quem disse? Ele não tira. Não tira. Não tira. É a mesma coisa você pegar, dar algo para o teu filho e você vê que aquilo ali está fazendo mal. É a mesma coisa. Se você chegar e arrancar do teu filho, dá isso aqui, não mexe mais, ele vai gostar? Ele vai ou não vai? Vamos, ajuda eu. Ele vai gostar ou não vai? Não vai. Assim é Deus. Se ele chegar e tirar o teu vício, você vai gostar? Não vai, irmãos. Você não, por mais que seja Deus, você não vai gostar. Agora, o que ele faz é assim: eu me esforço, eu abandono, eu tiro fora, aí eu oro a Deus e peço o quê? Força, para me não cair na tentação. Amém, irmãos? É isso que ele faz. É esse Deus que eu conheço. Pelo menos comigo foi assim, com muita gente. Ele não chegou e tirou. Ele não tirou a maconha da minha boca, o cigarro, a cerveja, a bebida. Ele não tirou. Eu que tive que tomar a minha atitude. Eu que tive que tomar uma posição para fazer isso. E quando eu tomei uma posição, aí é a hora que o Espírito entra e trabalha. Amém, irmãos? Entra e trabalha. Então, às vezes, a pessoa ela começa a fugir de si mesma por causa disso. De repente, por causa do pecado que já predominou, já entrou no coração, aí ela quer sair. E muitas das vezes as pessoas, quando saem da igreja, ela não olha para o espelho e fala: puxa vida, eu errei. Aí quer fazer que nem Adão. Aí eu saí por causa do pastor. Aí eu saí por causa do irmãozinho, da irmãzinha. Não gostei que o diácono, que a obreira falou. Não gostei que o outro irmão chegou e falou para mim. Às vezes o irmão chega para a igreja meio aborrecido, não quer nem falar com ninguém. Aí outra irmã, que é meio tipo cristal, o irmão nem falou comigo, virou a cara, nem quis saber o que está acontecendo com o fulano. Não vou mais na igreja, vou abandonar a igreja, não quero nem saber. Aí vai para o mundo. Aí o mundo vai dar todo o carinho daquilo que precisa, irmãos. Só que eu falo por experiência própria. O primeiro ano é bem. No segundo ano vai bem também. Mas no 2 anos e meio para frente, o negócio começa a desalinhar. Porque se antes você já era escravo do mundo, depois que você veio para Jesus e depois você volta, aí o negócio, o quadro reverte. Você é escravo dos escravos do mundo. Compreende? Escravo dos escravos do mundo. Você acha que Satanás vai te poupar? Não vai. Não vai. Lembra quando eu falei que estava aqui, quando eu dei aquela demonstração do gato com o rato? É aquele lá. O ratinho é o cristão. Abandonou. E o gato é Satanás. Aí o ratinho vai para um lado, o gato, pá!
Aí o ratinho mete de novo, ele com outra pata e pá! Aí o ratinho dá outra mexida e ele pá! Aí ele fica lá, o gato, Satanás, parado. Aí o ratinho dá um passo e ele deixa. Quando o ratinho resolve dar um passo longo, ele pá no rabo e segura. Aí fica segurando. Aí ele vai lá e tira a pata. Aí de repente o ratinho anda mais um pouquinho. Aí o gato pula na frente. Pá! E pá! E está fazendo isso com muito lá fora. Até que chega uma hora que o ratinho não aguenta mais, perde toda a força, ou seja, já se afastou de tudo, e a hora que o gato chega lá e mata ele. O que tem de cristão que hoje estão perdendo a salvação? Está levando tanto tapa lá fora, em vez de voltar para a igreja, em vez de voltar para Jesus, pedir socorro. O que ele faz? O orgulho não deixa a pessoa voltar. Eu vou voltar? O que vão pensar de mim? Quer dizer, aí ele se entregou. Aí as bênçãos que ele recebeu de dentro da igreja, ele perde tudo. Não porque Deus tira. O Deus que eu conheço, ele dá, mas ele não tira. Você perde porque você perde a direção de como você manter aquela bênção. Você perde. Você não tem mais o alicerce, você não está com aquela coluna de administrar a tua bênção. É que nem aconteceu com este homem aqui. Ele saiu, pegou todas as suas heranças, foi viver a sua vida e gastou tudinho. Ele não soube administrar a herança. Se ele pudesse sair, pegar essa herança, né? Vou viver a minha vida, vou construir uma família, mas soubesse administrar a herança, ele não soube, ele queria gastar, ele queria aproveitar. Vamos mais para frente agora, aí no versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Pronto, piorou agora a situação. O país caiu em crise, justamente no momento que ele estava gastando e aproveitando as suas heranças, gastando tudo, com mulher, com clube, com bailes, orgias. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então veja que ele começou a passar fome. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Já estava desempregado. Quer dizer, na verdade ele morava com o pai, já não fazia nada, né? Já não fazia nada. Pai rico, né? Com herança. Para que eu vou me matar para trabalhar, né? Pelo menos eu vou ter o meu dinheirinho todo mês, o meu, como é que fala? A mesada, né? Estou tranquilo, vou ter minha mesada, então para que eu vou esquentar a cabeça? Saiu, gastou tudo, não tem nenhum vínculo com nada, perde amigo, aí agora chega na hora para trabalhar, não tem nada. Aí versículo 16, e desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aí ele ficou sem dinheiro, perdeu amigos, não ajudou em casa, e sem nenhum ofício ele fica abandonado na miséria. Sabe o que aconteceu com ele? Estava colhendo o que plantou. Amém, irmãos? E agora que entra essa segunda fase desse versículo. É quando ele começa a fugir do outro. É quando ele começa a fugir das pessoas. É quando ele começa a fugir do pastor. O pastor vai atrás para ver o que aconteceu. Ele foge, não atende. Sabe, o pastor manda mensagem,
não responde, não fala nada, até a gente observa que visualizou. Aí ele está fugindo. Aí ele foge do irmão, aí vê o irmãozinho passando do outro lado, aí ele vê o irmãozinho, pega e foge, se esconde do irmãozinho. Porque está com vergonha, porque todo mundo viu que fazia isso, fazia aquilo, todo mundo apreciava o que ele fazia. Aí de repente do nada abandonou e saiu falando para todo mundo que ia se dar bem e não se deu bem. E agora começa a fugir dos outros, com vergonha, achando, pensando, o que vão falar de mim? É ou não é? O que vão pensar de mim? Então esse cidadão, ele foi para o mundo pobre, porque vivia à vontade, gastou tudo que tinha, apertou a fome, não tinha mais dinheiro para se manter. O único emprego que conseguiu foi cuidar dos porcos, e mesmo assim, o cara não dava nem ajudava ele com nada. Nós já acabamos de ver que ele tinha vontade até de comer a própria comida dos porcos. A própria comida dos porcos. E tem gente já assim no mundo, irmãos, que saíram da igreja e foram para o mundo, estão que nem ele, estão com fome. A fome para eles é a fome da palavra de Deus. Eles estão com fome. Então quanto mais eles têm fome da palavra de Deus, mas eles ficam com vergonha, eles estão fugindo, eles estão se escondendo. Mas ele está com fome da palavra de Deus. Ele sente a vontade de orar, ele sente vontade de fazer as coisas que fazia na igreja, mas ele começa a fugir. Aí ele sente fome. Aí o que acontece? Então vou comer a comida dos porcos. Volta para o vício. Se antes ele fumava uma carteira por dia e vir para Jesus, voltou para o vício, começa a fumar 2, 3. Se antes usava 15 gramas de maconha por semana, ou que seja por mês, já estava gastando 50, 60 gramas. Porque o negócio aumenta. Amém, irmãos? Aumenta. Aí ele começa a fugir dos outros. Aí eu anotei assim, irmão, porque eu gosto de anotar. Quando o filho pródigo descobriu que não tinha mais dinheiro, perdeu todos os amigos e namoradas e então foi trabalhar em um chiqueiro onde não havia ninguém senão os porcos. A sua situação foi tão miserável que desejou comer o alimento dos porcos. Ali curtiu a solidão, por não desejar que ninguém o visse daquele jeito humilhante. Esconder do outro é um sintoma de culpas e complexos. A pessoa prefere não ver ninguém a compartilhar seus problemas com pessoas. E muitas vezes, devido a decepções do passado, o isolamento se torna a alternativa mais fácil para fugir dos problemas. Que tem mulheres aí que estão com um casamento totalmente destruído. A mãe não sabe, o pai não sabe, a família não sabe. Sabia disso? Não vai com ele. Escuta o conselho da tua mãe. Ele não é uma boa pessoa. Me falaram, mas eu amo, é o meu príncipe. Aí o pai, não vai. Aí vem até os amigos que conhecem, não vai, toma cuidado. Hoje ele te dá de tudo, mas depois você vai sofrer. Aí a pessoa, tem gente que fica até conhecido com a mãe, com o pai, com os amigos, porque alertou, se afasta deles, não quer nem saber e acaba casando. Não chega a dar um ano, começa a sofrer. Até apanhar, apanha. E aí a pessoa se segura, ela fica fugindo, porque ela precisa conversar com alguém sobre aquilo ali. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é aquilo ali. Viu? Eu te avisei. É ou não é? Eu te avisei. E muitas das vezes acontece dentro da igreja. De um pastor chegar e
pega a direção do Espírito Santo, deixa ele que vai coordenar, não vai do seu jeito. Eu passei lá, onde eu estava lá, tinha um casal lá, a moça vivia reclamando do marido, problema no casamento, problema, mas era uma pessoa que não tinha posição, e também era uma pessoa que não sabia fazer as coisas. Então sempre vinha perguntar para mim e falava: pastor, o que o senhor acha? Queria que eu tomasse uma decisão por ela. Se eu chegasse e falasse: se separa, aí ela vai e separa, daí a culpa ia ser de quem? De quem, irmãos? Pastor. Se eu chegar e falar: não separa, continua, mas ela fica apanhando, a culpa ia ser de quem? Pastor. Eu tenho que chegar e falar: não, irmão, você tem que decidir. Não é eu que tenho que decidir por você. A gente ensina na palavra. A gente ensina a orar e buscar a direção do Espírito Santo. Você tem que decidir qual é o melhor para você. Ninguém pode decidir por nós. Ninguém pode decidir por você, nem você por mim, nem eu por você, e nenhum por ninguém. Somos nós que tomamos as nossas decisões. É ou não é? Somos nós. E por isso que quando a gente toma a decisão errada, a gente começa a fugir dos outros. Começa a fugir. Se enfraqueceu, saiu da igreja, não deu certo mais no trabalho, não deu certo mais em casa. Então a pessoa começa a fugir. Ela fica com vergonha. Aí ela, sabe, o seu estado acabou. Aí ela fica com vergonha. Precisa falar, mas não consegue. E é a hora que começa a vir solidão, depressão, insônia. Porque começa a segurar tudo para si. Tudo. E ela sabe que o maior segredo não é só chegar e conversar com alguém para desabafar, mas o maior segredo é quando dobra o joelho e fala com Deus. Aí Deus está tentando puxar, o Espírito Santo começa a puxar e trazer a pessoa para a oração. Aí a pessoa não quer orar. Estou envergonhado, sou um fracassado, sou um derrotado, minha vida não vale nada, minha vida não presta para nada. Quem disse isso para você? Não fuja de si mesmo. Aí acaba o dinheiro dele, ele vive na miséria e acaba solitário e sozinho. E o crente que saiu, acontece a mesma coisa. Sai para a igreja. Irmãos, existem casos dentro da igreja, não só aqui, mas em outras igrejas, de pessoas que falam: eu vou sair dessa igreja, mas eu estou indo para outra. Amém, pastor? Amém. Vai na fé. Mas se você procurar saber certinho, não está na outra. Fugiu de si mesmo. Teve a fuga de si mesmo e começou a fugir dos outros. E não está indo na igreja. Ah, mas o Espírito Santo tocou em mim. Irmão, eu falo isso porque eu sei. O Espírito Santo tocou em mim. E Ele mandou eu ir. Aí eu pergunto: tem certeza? Porque o Espírito Santo, quando Ele manda você sair de uma igreja e ir para outra, você entra nessa outra. O trabalho que você fazia na outra, você desenvolve mais ainda do que você fazia na outra. Você não fica parado. Porque o Espírito Santo não vai tirar alguém que faz a obra, tira o pastor, tira o obreiro, o diácono, ou qualquer um da igreja, para tirar de uma, para mandar para outra ficar parado. Não faz isso não, irmãos. Aí quando vai, acha que está na igreja, acha que foi o Espírito Santo, não permanece, não fica uma semana. Aí começa: vou aqui, vou lá, vou aqui, vou lá, vou aqui. Fica igual assim que ele ditado, como diz: pagato pulando gato. Puc, pagato. Fica lá. Tá que nem aquele joguinho do Hong Kong lá. E pula daqui, e não chega a lugar nenhum. Eu já saí da Embaixadores. Eu já saí. E retornei.
Mas olha a diferença, por isso que eu falo, quando uma pessoa conversa desse jeito comigo, aí eu pergunto, tem certeza? Porque quando eu saí, eu estava em oração com o Espírito Santo. Ontem mesmo eu estava conversando com a irmã com relação a isso, nós estávamos conversando com a tia da escola. Eu expliquei para ela, eu falei, como que eu saí? Aí foi em oração. Aí o Espírito Santo tocou e falou, não, você vai desenvolver então o teu ministério. E quando eu saí, eu comecei a pregar nas igrejas. Ia lá em Curitiba, ia na outra, até que caí numa que me chamaram para pregar, e nessa pregação que eu fui, o Espírito Santo tocou e falou, aqui você vai ficar. Deu pandemia, tudo, nem vi a inauguração dessa igreja, irmãos. Eu não vi. Começou lá em cima, né? Depois que veio para cá, eu não vi a inauguração. Mas por quê? Porque eu estava para lá e para cá. Para lá e para cá. Era diácono, nem pastor eu era. Mas o povo das outras igrejas estava me chamando de pastor. Eu chegava, não, eu sou diácono. Não, mas para nós você é pastor, nós vamos te chamar de pastor. Amém, né? Tá bom? Né? Mas estava lá pregando. Ele me tirou, mandou para umas outras para me pregar o evangelho. Então eu não fiquei parado. Pelo contrário, o que eu fazia lá na série, eu comecei a fazer o triplo fora da sede. Isso em si. Até que chegou um dia, numa única noite, sexta-feira, eu lá em cima olhando o povo. Eu já tinha pregado semana passada, então era vez do outro pastor, eu esperando o povo chegar, olhando, de repente uma voz atrás de mim, até me assustei, pensei que era alguém, pensei que era pastor, chegou e falou, chegou bem assim, ó, a partir de hoje acabou a pregação para você. Desse jeito, uma voz, e eu olhei assustado assim, meu Deus, conheci que era a voz do pastor, e o pastor estava lá do outro lado. E na hora ele sentiu um coração tremendo ali, parecia que ia sair fora da boca. Não sei o que aconteceu, que quando eu olhei assim com os meus olhos, assim, eu vi um ambiente que eu já estava acostumado a ficar diferente. Aí eu fiquei até o final do culto, queria até pegar a chave da igreja, que já estava abrindo a igreja. Aí eu fiquei até o final do culto. Aí nas madrugadas caí em oração. Falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou que ia para mim parar, eu vou para onde agora? E ele não me respondia. Era umas 4 horas da manhã. Nunca mandava uma mensagem para mim. E ele estava acordado. Parece que foi no espírito. Aí o pastor Marcos falou, aí varão, na fé? O pastor Marcos, sim. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou levar para a não é do pastor, né? Para amanhã eu vou levar a Maria aí para limpar a igreja, porque ela o dia que ela falou que ia limpar a igreja, eu vou levar ela aí. Então, se chegar aqui, nós vamos conversar. Eu não pedi para voltar. Nós simplesmente sentamos e ele falou assim, o Espírito Santo mesmo falou para você ficar, porque nós temos muito trabalho para fazer nós dois. Amém, irmão? Olha a diferença de um sair da igreja e não vai para as outras. E ficou estacionado. Sabe que isso entristece o Espírito Santo? Sabia disso, irmão? Recebeu dons de Deus, dom de louvar, de cantar, de pregar, recebeu um dom para tudo, para ficar na igreja. Aí por uma fuga da alma, por fugir de si mesmo, por fugir dos outros, sai da igreja e não desenvolve mais os dons. Entristece o Espírito Santo, porque o certo é sair e desenvolver os dons. Agora, se for para sair e não desenvolver os dons, então fica onde você está. Amém, irmão? Então observe, irmãos, se não é um alerta para nós, os cristãos, e não só da igreja, como em todo lugar da sua vida, em alguma área da sua vida. Em alguma área. Tem gente que é doutorado em advocacia, tem diploma de médico e tudo mais, mas ele está com vergonha, ele foge de si mesmo, porque ele não conseguiu esse trabalho. De repente está trabalhando numa fábrica qualquer.
Eu trabalhei lá na Enxepa, lá, que o cidadão estava se matando nas máquinas. E sabe qual que era a profissão dele? Professor de inglês. E a nossa reação é, cara, que tem essa de trabalhar aqui? Um professor ganha o triplo do que a gente ganha aqui. Mas por causa do quê? Porque ele era professor, influente em inglês, mas ele não tinha direção. Não achava uma escola que o encaixasse. Você acha que não é uma vergonha? É ou não é? É. Para não estender muito, vamos lá. Para o versículo 17. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora sim, agora ele recordou. Agora ele lembrou que quando ele estava na casa do pai dele, ele tinha bife, tinha picanha, tinha tudo de bom de dentro da sua casa. Não passava fome, não passava frio, tinha o carinho, o amor dos irmãos. Ele se recordou. E tem gente que está lá fora se recordando. Saudade de vir para a igreja. Saudade dos meus irmãos. Saudade de ouvir o louvor. Saudade de ler a Bíblia, de orar. Quando eu saí, irmãos, chegou uma parte da fase da minha vida, eu já comecei a sentir esse tipo de saudade. Eu começava a usar droga 3 horas da manhã e o Espírito Santo começou a falar comigo, drogado. Viu como que é? Antes dessas horas você orava pela tua casa, orava pela tua família. Nessas horas você orava até pelo jovem, porque você era líder do grupo jovem. Agora olha para você. Olha para você. Então eu comecei a sentir aquela saudade, sabe? Mas eu não tinha força. Não tinha ninguém que me ajudasse. Não tinha ninguém que falasse comigo. Não tinha ninguém que chegasse, ó, entra aqui que eu vou te levar para a igreja. Eu sempre fui sozinho. E essas pessoas estão sentindo essa falta, irmãos. E às vezes, mesmo dentro da igreja, você sente falta de alguma coisa. De repente, no início, você era uma pessoa que orava 3, 4, 5 vezes. Hoje, é uma vez no programa. De repente, você vem no início, com aquele primeiro amor, com aquela chama, sabe, com aquele espírito inabalável. No decorrer do tempo, mesmo dentro da igreja, acabou aquele espírito. Você começa a sentir esse desejo, essa recordação. Aí diz mais assim no versículo 18: olha só, levanta-me e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me conforme os teus trabalhadores. Aqui houve uma resolução da sua vida. Só que ele tomou uma decisão. Se arrependeu. Eu, no lugar dele, sem Jesus, sinceramente, posso ser sincero, eu no lugar dele, eu acho que eu tinha colocado uma corda no pescoço. Olha a vergonha que eu ia passar. Agora todo mundo vai ver eu voltar a arrebentar. Viu eu saindo com riquezas e tudo mais, agora eu vou voltar totalmente arrebentado. O que vão falar, o que vão pensar de mim? Irmãos, olha só, por que um milionário, quando ele cai na decadência, quando ele cai na falência, esse rico que tem dinheiro, por que ele se importa? Por que ele se mata? Já percebeu isso? Vergonha.
conhecedor da cidade, né? Um homem de alta sociedade, numa posição, no nível maior, comia nos melhores restaurantes, a cidade inteira conhece ele, aí de repente a cidade inteira vê que ele ficou na falência. Vai passar fome. Nem marmitex tem, coitado. Claro que o cara vai se matar. E ainda quando cai nas drogas ainda. Tem bastante gente formada. O pastor Márcio, na época, quando ele ia para lá, ele falou que lá tem até ex-pastores e obreiros lá. Eles pregam Bíblia para você. Eles pregam Bíblia. Tá aqui, ó. Então lá, perdidaço. E não tem força para voltar. Por isso que às vezes Paulo fala que às vezes a gente é honrado fora da nossa cidade do que na própria cidade. Por que o Espírito Santo, quando me levantou, a pastor mandou lá para a Renascença? Não é para mim ser pastor em Campolar, porque lá todo mundo me conhece. Mas eu posso ser em Renascença, Araucária, Curitiba, Colomba, aonde for. Por causa disso. E nem o caso de Paulo. Todo mundo conhecia que ele era um matador de cristão. Matava todo mundo que era cristão. É o maior dos perseguidores do cristão. De repente, do nada, aparece Jesus, deixa o cidadão cego e ele se converte. Até nas primeiras caminhadas, aí o pessoal ficava meio assim encanhado com ele. Ah, mas ele não é aquele cara que perseguia cristão? Não, mas agora ele está com você, agora ele é Jesus. Por isso que Deus usou tanto o Paulo, porque Paulo não ficou em Jerusalém, não ficou pregando para os judeus. A pregação de Paulo alcançou nós, porque são todos gentios. Então ele não ficava só ali. Então ele ia para Roma, ia para outros lugares e foi indo para outros, foi viajando, fazendo as missões dele, pregando o Evangelho. Porque a pessoa ela começa a fugir de si mesmo. E é o que aconteceu. Aí nesse caso teve gente que teve recordação. Aí Deus está chamando. Então além da pessoa fugir de si mesmo, fugir dos outros, começa a fugir de Deus. Quando começa a fugir de Deus, irmão, é a decadência mesmo. O Pai aqui representado por Deus, o Pai aqui é representado por Deus, que o recebeu de braços abertos. Porque aqui no versículo 20 fala assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aí veio um encontro. Se uma pessoa se arrepende, irmãos, por mais que saiu do mundo, se ela volta todo quebrado e ela se arrepende, Deus vai de encontro. Amém, irmãos? Eu me lembro, irmão, eu comentei isso para vocês. Eu não esqueço até hoje. Como que eu voltei? Eu estava chapado mesmo. Eu vi uma mão na minha frente. É coisa de chapado mesmo, começar a ver coisas, né? Mas eu vi uma mão assim, ó. Sabadão, de madrugada. Não consegui dormir. E daí vim no domingo para a igreja com sono, com a cabeça lesada. Mas ali eu caí em si e me arrependi. E ainda eu cheguei e falei para Deus: eu estive na obra 6 anos e meio na tua presença, mas na verdade eu nunca te conheci. Tinha tuas bênçãos, tinha os melhores trabalhos, era feliz, casamento e tudo mais, família, mas eu nunca te conheci. Porque se eu tivesse um encontro com Deus, eu até poderia sair da igreja, mas eu iria para outra e ali eu iria me desenvolver. Amém, irmão? Olha a importância de você ter um encontro com Deus. Por isso que eu falo para as pessoas: se você consegue, irmão, faz o esforço de vir na terça-feira, porque na terça-feira, pergunta para essas pessoas que estão vindo na terça-feira, que não precisa o pastor falar, eles vão falar para vocês. Perguntem. Se você conseguir, vem.
Porque a gente dá prioridade, só busca. Essas pregações aqui a gente faz agora. Pregação demorada. Mas na terça não é muito não. A gente ensina. Mas depois a gente busca. E tem pessoas que já estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Tem gente que chegou ontem, já vai ser levantado obreiro. Vai ser levantado obreiro. E eu vou falar. Tem duas pessoas que chegou ontem e já vai ser levantado obreiro. O Espírito Santo está falando comigo. E sabe qual foi a confirmação, irmãos? Quando o pastor Márcio chegou e falou assim para mim ontem: pastor, o que temos lá de obreiro? Aí eu dei nomes. Diácono, Valmir, obreiro da Rosilda. Aí ele colocou um ponto de interrogação. É só, que está aí comigo. E os demais? Aí tem os cooperadores. Aí eu dei os nomes de 4 cooperadores. Célia, a tia da escolinha Márcia, a irmã Eli e o esposo dela, o Ronaldo. Eu já dei nomes. O Espírito Santo vai tocando. Por isso que eu falei aquele dia, irmão. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por isso que cada um de nós temos que ter uma posição diante de Deus, porque cada um de vocês foram chamados para fazer a obra de Deus, irmãos. Seja como pastor, seja como missionário, seja como obreiro, seja como diácono, seja como tia de escolinha, tio de escolinha, líder de grupo jovem, de alguma forma, cada um de nós temos um chamado. Você tem um chamado. É só você ver qual é a tua vocação. Tem aqueles que é chamado só para contribuir, sabia, irmãos? Sabia? Tem gente que é chamado para Deus só para manter essa porta aberta com as suas contribuições. É dizimista, é ofertante e ainda dá mais ainda. Ele é chamado para isso. E eu oro muito para que Deus venha levantar bastante empresário aqui. Amém, irmãos? Empresário mesmo, para ajudar a contribuir na obra. Não é para dar dinheiro para o pastor. Vocês me conhecem já. E assim eu sou bem. Mas isso quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa se entrega, quando a pessoa se envolve, quando ela quer Jesus mesmo. Amém, irmãos? É você se liberar, é você se saltar. Deixa o Espírito Santo fluir. Aproveita os momentos que você tem de vir na igreja. Deu para vir na terça, venha. Deu para vir na sexta, venha. Deu para vir no domingo, venha. Aproveita, irmãos. Amém? Aproveita. Aproveita. Olha o que está acontecendo aí, irmãos, por fora. Já começou a censura. Já estão censurando. Eu fiz uma pregação no Facebook. No outro dia, me bloquearam de novo. Eu não, olha, ou o homem que é para ser bloqueado no Facebook sou eu. Na primeira vez foi 5 dias. Na segunda vez, 7 dias. Agora, 1 mês sem mexer no Facebook. Não posso curtir, não posso compartilhar, não posso falar nada. Só posso ver. Nem para dar um feliz aniversário, que eu tenho costume de dar para todo mundo ali nos seus aniversários, não consigo. Ainda pelo menos no Message eu consigo, porque daí o Message liberou. O Twitter, então, minha conta sumiu. Foi excluída. E sabe quem que excluiu a minha conta, irmãos? O STF. Só porque eu falei algo ali que o cara não gostou. Cabeça de novo. Ele não gostou. Perdi a conta do Twitter. O Instagram, esse dia eu fiz uma pregação aqui pela manhã, não entrou. Não foi salvo. E a gente tem aqueles recursos, né? A gente vai mexer aqui, coisa ali, mas o Facebook sem chance. Significa que na próxima eu perco a conta do Facebook. Uma pregação. Uma pregação. Já começaram. Eu tenho muitas visualizações
visualizações lá na minha página do YouTube. E eu não ganho dinheiro como muitos ganham. Porque os outros que estão ganhando dinheiro, vai ter que começar a colocar aquilo que o YouTube acha que tem que aceitar. Agora não, quando eu não tenho dinheiro, não estou ganhando nada com aquilo ali, mas eu estou postando, então as minhas postagens vão indo. A mesma pregação que eu fiz no Facebook, daí eu salvo e mando para o YouTube, está lá no YouTube, mas no Facebook está bloqueado e no Twitter foi excluído. Censura, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que aproveitar este momento na presença de Deus. Aproveite que a igreja está aberta, irmão, porque vai chegar uma hora que essas portas vão fechar. E aí? Foi como falaram comigo lá. Tá com medo, pastor? Tá com medo porque vai ficar sem igreja? A porta vai fechar? Aí eu cheguei e respondi para ele lá. Por isso que ele excluiu minha porta. Eu falei assim, cabeça de ouro. Quem disse que eu tenho medo? Você não entendeu nada de Jesus, seu endemoniado. Eu falei mesmo que a gente vai falando com Satanás. Eu falei, o meu altar não é a porta aberta. O meu altar está dentro de mim. Você pode fechar a igreja. Pode fechar as igrejas, mas quero ver o que você vai tirar de dentro de mim. Porque eu vou e prego nas praças, eu vou na casa dos irmãozinhos, vou lá e prego do mesmo jeito. Vou na esquina, vou lá e prego, o altar está dentro de mim, não é aquilo ali? Quer dizer, deixei ele caladinho. Agora, por que eu falo isso? Porque isso tem que estar também dentro de você. Amém, irmãos? Dentro de você. Deixe o Espírito de Deus vivenciar essa vida com Cristo. Digam graças a Deus. E como aconteceu com esse cidadão, ele voltou para Jesus, ele voltou para o seu pai, se arrependeu. Só para não estender, mas eu vou ler rapidamente aqui, no versículo 23, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiram e pôr-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Isso significa honra. É como se Jesus chegasse e falasse para os anjos do céu: olha lá, ele voltou para nós, vamos festejar aos céus. E os anjos festejam. Trazei o bezerro cevado e matai, e como nos alegramos-nos. Porque este é meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmão. Só para me encerrar a conclusão. Em Tiago, do capítulo 4, do versículo 8. Para nós encerrar. Já estendi demais a mensagem. Mas daqui a pouco vamos apresentar a nossa queridinha. Tiago capítulo 4, do versículo 8, fala bem assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Amém, irmão? O coração da Bíblia não é esse coração que fica tudo, é a alma. É isso aqui também. Aqui dentro que muda. Amém? As nossas maiores batalhas, as nossas maiores lutas, está dentro aqui, da nossa cabecinha, desse cérebro aqui. Aí ele fala: se achegue, venha até mim, purifique as suas mãos, pecadores. Ou seja, se arrependam, que vocês serão abençoados. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Palmas para ele novamente. Já se coloquem de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. E você vai falar com Deus. Você vai falar com o Espírito Santo. Fala com ele qual é o seu problema. Qual é a sua situação. Qual é a sua fuga. Qual é o seu medo. Em nome do Senhor Jesus. Então fala com ele aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Pai. Nós te adoramos, Espírito Santo. É honra, meu Pai, estar na tua presença.
É honra, meu Deus, viver o teu Espírito. Aleluia. Que honra é saber que sou teu Tu que és tão grande e infinito, que és tão grande e infinito. prazer é quando o choro está bem perto. Prazeres quando o choro estás bem perto. É honra ter um Pai assim eterno. É honra ter um Pai assim eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. Coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável para dizer. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, Sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de contemplar. de te contemplar pra ti. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos. Que honra a presença em meu ser. Que honra te chamar, te receber. Te chamar, te receber. É Que honra, eu te amo, Jesus. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Seja honrado a presença de Deus. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando o choro está bem perto. É honra ter um Pai assim eterno. Que coisa preciosa és tu em mim. Aleluia, meu Pai. É algo inexplicável pra dizer. Nós te adoramos. Aleluias, aleluias. Só sei quando estou em tua presença, Cresce muito mais a esperança de te contemplar pra te dizer. Alabamos a ti, Senhor. que honra tua presença em meu ser. Que honra te chamar, te receber. Prazer é te abraçar e te sentir. Aleluias. Prazer é te tocar e te seguir. Te amo, meu Senhor. Te amo, meu Senhor. Quantos filhos pródigos estão espalhados por todo o mundo? Quantas pessoas vazias com suas almas? Quantas vezes nós fugimos de nós mesmos, fugimos dos outros e fugimos também, meu Pai, da sua presença.
Isso, meu Pai, é um vazio da alma. Essas pessoas, meu Deus, elas têm vontade, elas têm força, mas sempre tem alguma coisa que segura essa pessoa. A alma necessita do teu Espírito. A alma dessa pessoa precisa ser tratada pelo Senhor. O nosso único bem maior, tão precioso, que foi pago com sangue, é a nossa alma. Aí Jesus chega e pergunta para você: aonde você está? Quem te disse que você está nu? Porque quando fala da nudez, não fala da roupa. Porque Deus não quer saber que tipo de roupa que você usa. Ele não quer saber se você usa brinco, deixa de usar, se usa batom ou não. Ele não quer saber. Ele quer saber o que está dentro de você. Qual é o tipo de roupa que está dentro de você. Quando ele fala para Adão: quem te disse que você está nu? Comeste daquela árvore? É como chegasse e dissesse para você: sabe por que você está nu? Porque você ainda não tem o meu Espírito, porque você ainda não tem a minha presença. E quando buscamos a presença de Deus, quando nós nos entregamos, quando nós nos lançamos na presença dEle, a nossa alma é preenchida, o nosso Espírito começa a testificar com o Espírito de Deus. É onde que o nosso próprio Espírito, onde o Espírito Santo, onde Romanos fala que o próprio Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Então seja filho, seja filha, obedece a Ele, porque Ele é teu Pai. Honra Ele como filho. Não honra Deus apenas por ser Deus, mas honra Ele por Ele ser o teu Pai. O Pai eterno é Ele que te dá carinho, te dá atenção, que está com você nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele está com você. Seja qual for o seu problema, seja qual for o seu vazio da alma, Ele entra dentro de você. Ele envolve você. Ele enche você do Espírito Santo. Ele te preenche. Ele não vai fazer você comer da lavagem dos porcos, mas vai fazer você comer da palavra dEle, do Espírito dEle, porque é aqui que está a vida. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, meu Pai, nós louvamos a Ti. Aleluia, aleluia, glórias e glórias e glórias. Santo, 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 santo é o Senhor, meu Pai. Nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus. O Senhor, meu Pai, é o nosso refúgio. Aleluia. Oh, cantar, chorai, assim, cantarei, chorai, meu Pai. Nos entregamos totalmente ao Senhor. E renova, meu Pai, a nossa fé, a nossa força e as nossas esperanças. Por isso que eu te amo. Amo o Senhor mais do que minha própria mãe que me gerou. Eu amo o Senhor mais do que minha própria esposa, até mais do que meus próprios filhos. O Senhor é meu único Deus. Por isso, Senhor, que se eu não puder ganhar muitas almas enquanto eu estou vivo,
Mas eu garanto para o Senhor Jesus que na minha morte muitas almas eu irei ganhar para o Senhor. Disso eu tenho certeza. Porque eu sei do meu chamado, eu sei do sacrifício, eu sei da minha renúncia, pago o preço, mas eu não abro mão daquilo que me foi confiado. Seja levantado, seja renovado na presença de Deus. E se você crê com toda certeza, diga graças a Deus, palmas para Jesus, bem forte para Ele, com toda a honra, com toda a glória e todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Digam graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar.